Dizem que o pastor ele tem que enxergar alguns anos na frente. E eu já enxergo. Quem quer enxergar comigo? Fé, povo. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Quem enxergava que na CIB um dia nós teríamos um grupo de louvor, uma banda? Nós temos uma banda, uma orquestra. Porque isso aqui não é nosso. Isso aqui é do Senhor. A gente não faz por nós, a gente faz pelo Senhor. Amém? Voltaremos com conselhos, né? A gente estava fazendo 2 domingos de conselhos aí no mês. Provavelmente no próximo domingo nós teremos um espaço de conselho. Avisos, quase que o grupo de mídias me mata. Vamos para os avisos, rapidinho. Maeli do céu, manda um pontinho aqui para subir sua mensagem. Pontinho gospel, entendeu? Para achar mensagem aqui, irmãos, é só a graça de Deus. Terça-feira temos visita, né, Mateus? Cadê Mateus? Está confirmada? Ainda não? Tá. Os irmãos que desejam receber visita aí do grupo de visita, avisem, tá? Não veio, Maeli. Meu Deus, deixa eu te procurar aqui. Achei. 28/2. O que vai acontecer dia 28/2? Nossa, vai ser às 8h15? É um sábado? O que vai acontecer no dia 28/2? Quem está sabendo? Pode falar mais alto aí. Encontro de casais. Vai ser um momento romântico aqui na CIB Penha. Vem. Vai ter o GC no dia 28? Ah, era melhor. A Thalita é a principal. Olha só. Não haverá GC dia 28/2. Nós vamos precisar de reforço aí. Irmãos, dia 28/2 vai ter o encontro de casais. É o segundo, não é, irmão André? Mami, é o segundo? Terceiro encontro de... Quem veio no primeiro e no segundo? Levanta a mão. Quem nunca veio no encontro de casais da CIB? Vixe. Tem que recapitular uns trem. Vai ter que recapitular uns trem aí. Irmãos, a única coisa que eu aconselho, venham. Venham. Se a esposa não está 100% feliz com o marido, manda ele vir. Se a esposa está feliz com o marido, manda vir também. E vice-versa. Mas é fundamental. Há alguns anos atrás, nós sonhamos com uma igreja bíblica. Amém? Há alguns anos atrás, nós sonhamos com encontros de casais na igreja. Amém? Agora a gente tem. Agora a gente tem. Mas, muitas vezes nós não desejamos sermos bíblicos. Nós desejamos ter um lugar bíblico, mas nós não desejamos ser bíblicos. E aí é 2 coisas muito diferentes. Então, eu sugiro que os casais que nunca vieram, venham. Para participar... Pode falar, Mi? Vem falar aqui. Pode vir. Quer vir também, irmão André? O pessoal que respondeu a enquete, hoje eu conversei com alguns casais, falou, não, eu vou vir, eu respondi a enquete. Então, pedimos a gentileza de vocês preencherem o formulário, é muito importante. Para a organização nossa, estamos preparando alguma coisa muito especial para vocês. Então, a gente precisa saber a quantidade exata de pessoas. É uma quantidade limitada pelo espaço que nós temos aqui, pelas mesas que nós estamos alugando. Então, a gente precisa saber exatamente a quantidade de pessoas. Então, quem vai vir e responder a enquete, responde o formulário que a Maeli mandou no grupo e também acerta a pizza para a gente. Nós estamos fazendo com base no pagamento. Pagou, a gente reserva o lugar. Tá bom? E mais uma coisa também que eu queria falar. Nós estamos preparando algo que vai ser não só para o dia de vocês, não só para o dia a dia, não só para a experiência do dia 28, mas vocês vão poder usar isso que nós estamos preparando, levar para casa e usar para sempre. Então, não faltem. Nossa, estou curioso agora. Eu vou ser pego de surpresa nessa aí. Ô, Preta, a gente tem que acertar a pizza, viu? Isso aqui foi uma indireta para nós, que não acertamos a pizza. Não me deixe esquecer. O TDAH aqui. Irmãos, então vamos vir. E outra, as ofertas que vocês estão fazendo nesse momento, aí o Pix para a igreja, vai ajudar em toda essa estrutura, né? Vai ajudar. Então, gente, olha assim, sei lá, R$10 de cada um, 50 aí, ajuda e ajuda rápido, amém?
Próximo recado. Dia 15/3. Que dia, irmãos? Responde igual um pentecostal feliz. Nós teremos o primeiro encontro de capacitação de líderes. É um treinamento de lideranças. Esse treinamento de líderes, nós temos no grupo lá 23, né? Alguns estão parando na graça, faz parte. Mas os líderes, é uma sugestão, os líderes estejam aqui conosco. Quem deseja ser líder, ou quem conhece líderes de outras comunidades, ou se você é líder de algum projeto de outra comunidade, você também pode vir. É um treinamento mesmo. É um treinamento mesmo. Vai acontecer, é no domingo, vai acontecer. Nós vamos almoçar por aqui, sei lá, vamos arrumar um espeto gospel aí, algum trem. Depois nós vamos voltar e vai ser da 1 às 7 da noite. Então são 5 horas de treinamento. Tem palavra de Deus? Vai ter palavra de Deus. Qual que é o tema central? Como é que você se torna um líder igual a Jesus? E como é que Jesus escolheu os 12? E dos 12, quem é o líder mais especial de Jesus? Por que ele? O que você faz para construir times igual Jesus fez? E por que Jesus constrói times? Por que Jesus gosta de mesa, pão? Por que Jesus gosta de formar pessoas? E como ele formava essas pessoas? Vai ser o primeiro módulo de 3. Então, é um módulo de 3. Não vou trazer nada do mundo corporativo, né? Para quem não sabe, eu trabalho há 18 anos com esse trem, mas é algo preparado para vocês. Para vocês terem uma ideia, eu terminei essa semana um manual com 50 páginas. Está sendo revisado aí já, talvez se torne um livro. É um manual de liderança mesmo parrudo. Então eu recomendo aos líderes. Quem não puder, obviamente, a gente compreende. Mas assim, se a gente perceber que o quórum da liderança da CIB Penha for baixo, nós vamos abrir para fora. Aí eu acho que vai encher um pouquinho. Então os líderes nossos aqui, por favor, estejam. Amém? Alguém quer tirar alguma dúvida? Algum aviso eu esqueci? Maeli, esqueceu algum aviso? Foi tudo certo? Então tá bom. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para adorar a Deus com o grupo de louvor. Graça e paz, irmãos. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo.
Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Messi, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aos reis dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados todo ser e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, ó Senhor, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra,
que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Canta, igreja, firme, vai! A honra! A honra, a glória, a força e o poder sejam dados a ti. E o louvor ao Rei Jesus. Mais forte, força! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Glorificando a Deus, podemos nos sentar, meus irmãos. Dá vontade de até aplaudir o grupo de louvor, né? E melhor, aplaudir Jesus, né? Aplaudir a Jesus. Benção. Meus irmãos, quem viu a postagem, qual seria a mensagem hoje? O tema? Orai sem cessar. Ó, tem alguém acompanhando, hein? Glória a Deus. Vamos lá, teologia da oração, orai sem cessar. Deus abençoe, irmão Misa. O texto base que nós vamos utilizar, 1 Tessalonicenses. Primeiro eu quero falar que eu estou muito feliz de ver uma pessoa hoje na igreja, o irmão Álvaro está aqui. Estou muito feliz de vê-lo. Você está bem? Que bom. Quero convocar a igreja para orar pelo irmão Álvaro. Orar incessantemente. Muito feliz de vê-lo. Tenho falado com a Andressa direto. Tá tudo bem lá. Muito feliz de vê-lo, viu, meu irmão? 1 Tessalonicenses. Quem consegue falar Tessalonicenses aí, ó? Mais rápido. Rapaz, quase que você é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo não, com o Espírito Santo. Tessalonicenses. Quem já leu o texto? 1 Tessalonicenses, pode levantar a mão. Quem nunca leu? Quem nunca leu, pode levantar a mão.
O Michael fez aquela levantada de mão assim, Brenda, assim, você tipo... Aqui. Mas benção, vamos ler hoje. Mas nós vamos ler um versículo só. O tema da mensagem, não sei se está para ler, a teologia da... Quem lembra da mensagem do domingo passado? Foi a teologia do beijo. Os casais que não estavam domingo passado viram pela internet, não? A teologia do beijo? Oh, acho que mano. Diga, Marcão. A do beijo. Benção, benção. Bem lembrado, bem lembrado. E hoje nós vamos trabalhar a teologia da oração. Então nós vamos para o texto base, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vocês sabiam que esse versículo só tem essas 3 palavrinhas aqui? Orai sem cessar. E nós não vamos trabalhar outro texto. Vai ser esse versículo hoje com essas 3 palavras aqui. Vou pedir para a igreja ler junto comigo. Nós vamos ler 3 vezes bem firme. Vamos lá. Orai sem cessar. A última, hein? Orai sem cessar. Espírito Santo de Deus, nós te rogamos porque diante de nós está a tua palavra. Tão simples, uma frase tão curta, porém tão profunda. Nos ajuda a entender o que é orar. Nos ajuda a entender o que é orar sem cessar. Nós estamos distantes disso. E nós te pedimos perdão por muitas vezes frustrar uma expectativa da qual das penas do apóstolo Paulo foram escritas esse texto. Mas nós queremos te pedir neste momento, acalma o nosso coração, mas coloque em nós o fogo do teu Espírito para orar sem cessar. Nos faça entender esse importante pilar da nossa fé, e não só de um momento, mas um pilar da nossa existência como crentes. Abra o nosso coração para ouvir a tua mensagem, nos abra a nossa boca para pregar a tua palavra, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Nós já pregamos aqui em outro momento a respeito de oração, e alguns pontos que foram pregados eu vou trazer em memória novamente. Antes disso, eu quero te perguntar, o que é orar? Não fica com vergonha não, que vocês não estão sendo filmados, né? Só eu. Quem aqui falou primeiro? Conversar com Deus. Conversar com Deus. O Luquinhas... Ter um relacionamento com Deus mais profundo teologicamente, hein? Meu Deus do céu. Quem aqui respondeu? Falar com Deus. Alguém mais respondeu falar com Deus? Não? Qual outra resposta? O que é oração? Súplica. Súplica. Dependência. Quem falou? Muito bem, muito bem. Intimidade com Deus. Quem falou? Ouvir. Ouvir. Muito bom. Eu não tinha pensado nessa aí. Sentir. Sentir. Não ouvi. Adorar. Adorar. Estar debaixo do esconderijo. Salmista, né? Muito bem. Quem mais aqui? Agradecer. Agradecer. Percebe que oração, parece que tudo parte de nós, né? A oração parte de nós para Deus. Parece que oração é sempre nós falando com Deus alguma coisa. Ou a gente pedindo, ou a gente agradecendo, ou a gente sendo protegido, ou a oração é sempre alguma coisa que parte de mim para Deus. Mas eu tenho uma dúvida aqui. A gente consegue encantar Deus com as nossas orações? A irmã acha que sim, alguém falou não, e aí? Dependendo da conversa, a gente pode encantar o Senhor. Alguém arrisca? A gente consegue encantar Deus? Não. Vou mudar a pergunta, eu quero que vocês participem, hein? Alguém já tentou encantar Deus com oração? O Álvaro. A sinceridade do irmão Álvaro me encanta, e essa é uma verdade. Ele fala assim, um monte de vezes.
Você já tentou encantar Deus com a sua oração? E por que você respondeu que Deus não se encanta com a sua oração? Você já tem a resposta, né? Você já tentou encantar Deus com a sua oração? Como? Essa risada da irmã diz muita coisa, né, irmã? Como que você já tentou encantar Deus com a sua oração? Nossa, colocando, mas literal, né? Testa no chão. Tipo, eu quero encantar Deus com a minha posição do corpo. Pode falar, eu não estou ouvindo. Se prostrando, tem gente que até deita, né, no chão. Eu já fiz isso. Deus vai se encantar com o meu nariz no chão. Vou convencer Deus que eu sou legal. Rolando no chão, né? Quem mais já tentou encantar Deus com a oração aí, de alguma forma, talvez surpreendente? Hã? Tempo. 2, 3 horas de joelho, porque assim eu vou encantar Deus. Usar palavras. Gessé, gostei aí. Você falou ouvir, e aí palavra. Que tipo de palavras assim? Quem pode ajudar o Gessé? Se você lembrar, você pode falar. Palavras bonitas. Marcão, repete, Marcão, perdão. Eu quero enaltecer o nome dele para ele gostar de mim. Então eu vou falar, Deus, você é lindo. Espera aí, que agora o Fernando bateu na canela aqui embaixo, né? Fernando, dá um tostão da tua voz um pouco mais alto aí. Quem está entendendo a mensagem aqui, gente? Amém? Diga amém. Amém. Vamos lá, vocês estão pregando junto comigo aqui. A Cibe Pen é assim, né? Fernandão, tostão da sua voz de pregador. Vamos lá. Vitimizando. Quem já se vitimizou na oração? Vocês não falaram sim, vocês falaram isso é o quê? É um sim? É um sim, tá, entendi. Se vitimizando. Outras palavras para encantar. Diga, filho. Aí sim, já mudou. Arrependimento e gratidão genuína. Quem aqui já tentou encantar Deus de uma outra forma? Peraí. Que tipo de barganha? A resposta do irmão foi barganhando. Troca. Se Deus... Hã? Ah, tá, entendi. Se Deus fizer isso, eu vou ter Aparecida de joelho. É um voto assim. Entendi. Entendi a vossa mensagem. Aí... Benção. Porém, se tudo isso que a gente falou é oração, repete comigo, oração. Paulo está nos dizendo que eu tinha que fazer isso sem parar. Se você ora com a testa no chão, tem que ser sem. Se você barganha, tem que ser sem. Se o Isaías fica 2 horas de joelho para ter calo no joelho, tinha que ser sem. Se oração é falar, eu tinha que falar. Pior que tem alguns irmãos que falam bastante. Quando eu olho esse texto, eu falo, isso é impossível. Eu não consigo. Vocês já tinham visto por essa perspectiva, essa palavra aqui? Sim ou não? Não, tá. Orai sem... Tá, vocês me falaram que orar é falar com Deus. Você fala sem cessar com Deus? Sem cessar? Não. Vocês falam que vocês se humilham ao pó da terra, colocando a testa no chão, sem cessar? Tá. Aí, afinal, então, o que é oração, né? Será que os nossos desejos são colocados nas nossas orações? Você, nas suas orações, fala dos seus desejos? Vocês conhecem meu sorriso gospel, né? Conhecem? Não? Fala mesmo. É o dia que você quis esganar teu marido. Maridos, corram.
você conta para Deus o que de verdade você quer? Porque eu queria mesmo, era isso aqui, viu? Eu não queria isso aqui, não. Você conta mesmo os seus desejos para Deus? Deus, olha, o meu desejo mesmo é pecar. Quem já falou assim com Deus? Eu entendi a sua defesa, irmã. Mas já falou? Então tá bom. Então, bênção. Será que os nossos desejos, de fato, eles são expressos na nossa oração? Vamos ver. A palavra oração, irmãos, ela tem um problema, e é um problema gramatical, porque lá no hebraico não tem a palavra oração do jeito que a gente conhece. Porque a palavra oração, ela é um grande guarda-chuva. A mesma coisa que manga. O que é manga? Não, a manga é da minha roupa. Manga pode ser uma fruta, como também pode ser a peça da minha roupa. A palavra oração, ela tem vários termos no hebraico. Que eu não vou falar tefilá, ousar, que eu não vou falar isso. Mas, por exemplo, intercessão é como se fosse uma oração. Pedido por graça é como se fosse uma oração. Clamor urgente também é. Mas no sentido judaico, a oração é como se eu estivesse diante de um juiz intercedendo por uma causa difícil. Quem entendeu, diga eu. Oração, no sentido é como se eu estivesse diante de um juiz, repete comigo, diante de um juiz, intercedendo por uma causa difícil. Oração é estar diante de um juiz para eles. Oração é menos formalidade e mais posicionamento existencial diante de Deus. Ou seja, oração não é de joelhos. Oração não é em pé. Oração não é deitado. Oração é caminhando. E caminhando em direção a quem eu estou pedindo. Oração não é eu no meu quarto de joelhos dobrados. Ela também é. Mas oração é o movimento que eu faço da minha existência em direção a Deus. A oração não é um instante do culto. Ela é vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na cultura hebraica, oração é o posicionamento que eu tenho diante do juiz. Ou seja, eu preciso chegar até ele. No grego, oração, como Lucas respondeu, é um relacionamento. Ou seja, é uma relação que eu tenho com quem eu estou pedindo. Em suma, quando eu peço alguma coisa para alguém, por exemplo, irmão Valmir, posso tocar a sua flauta? Posso. Eu me movimentei em direção a quem? Ao irmão? Eu consigo pedir a flauta não, né? Eu consigo pedir a flauta do irmão Valmir permanecendo na posição que eu estou? Não. Eu só tenho que pedir a flauta me dirigindo a ele. Ou seja, eu movimento a minha vida em direção ao irmão Valmir para tomar a flauta dele, se ele permitir me dar. Quem está acompanhando, diga eu. No grego, oração é um relacionamento com a pessoa que eu estou pedindo algo. Agora, existem oradores que são oradores de momento. Quando eu preciso, eu peço, mas eu não me relaciono. Quando eu quero, eu peço. Ou quando eu estou com um problema, eu oro. Mas eu não me relaciono. E aí você fala, Deus não ouviu a minha oração. Mas como que Deus vai ouvir a sua oração se não existe relação? Como que você quer uma transformação na sua vida sendo que não há relação? Só que o que azeda tudo é quando interpretaram e reescreveram a Bíblia para o latim. Porque o latim, a palavra oração é falar, oratória. Então nós não entendemos que no hebraico era posicionar diante de um juiz. Era um clamor a um juiz, uma súplica. Nós não entendíamos no grego que no grego é relacionamento com quem eu estou pedindo algo.
Mas quando a Bíblia foi latinizada, eu entendi que orar é simplesmente falar. Ou seja, eu acho que falando eu estou orando. Por que vocês estão tão quietos? Hã? Vocês podem dar um glória, assim, a gente é pentecostal, sei lá. Vocês estão comigo mesmo ou não? Tá bom, tem cantina, depois tem pão integral, tudo lá atrás, tá? Vocês estão com fome, eu sei. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, e uma igreja tradicional, ela fazia as missas no latim, lascou, porque eu entendo que orar é falar. Mas, pastor Bruno, e o Pai Nosso? O Pai Nosso não é falar? Pai Nosso que estás no céu? Não, não é. Primeira coisa, isso que Paulo escreveu é impossível. Porque se oração é falar, quem fala 24 horas por dia com Deus? Irmão, quarta-feira eu estava torcendo pro meu time. Ganhou. Milagre. Tá melhorando. Eu não estava orando. Ontem pode falar? Eu estava na praia, jogando bola com meu filho. Não dá. Embora às vezes eu olho para o mar e lembro que Deus é que criou aquilo tudo. Mas eu não oro sem cessar. Então que tipo de pastor eu sou? Que tipo de crente você é? Quando Paulo nos entrega um mandamento que à primeira vista parece impossível, orai sem cessar. Se oração fosse apenas falar, isso seria impossível. Ninguém consegue falar o tempo todo. Você dorme, você come, você briga com o teu marido. Muito. Muito. Você grita com os teus filhos, bastante. Às vezes você nem com a tua mulher você fala. Você fica quieto no sofá, na caixinha do nada. E ela está lá, e você está longe. Aí ela fala, entendeu? Você... Sei lá, você falou. Aí ela fala, você lembrou que eu te pedi para pegar aquele negócio, colocar na bolsa e era o vermelho que está em cima do armário do lado direito? Onde está? Que nem ali você está, a sua existência é longe da tua mulher, quem dirá você ora sem cessar. Ela pega, manda, eu vou me entregar. Pega a fralda XG, aí eu chego com a fralda P, trem. Pega o sardinha, eu volto com atum. Que mais, preta, que eu faço? Sei lá. Pode falar tudo agora, confessa. Traz o macarrão coisado, parafuso, eu trago pene. Dá uma raiva de mim, porque eu não estou lá. Eu não me relaciono com o que ela está falando. Eu estou longe. Mas quando eu preciso dela, eu falo, estou com fome, preta, faz um macarrão aí. Porque eu aprendo que oração é só falar quando eu preciso. Então eu uso Deus ao meu favor. E para usar Deus ao meu favor, Ele precisa gostar de mim. Então eu vou pôr uma roupa apropriada para orar, mas eu não uso a roupa apropriada para viver. Então eu vou me dobrar de joelhos, porque é um gesto apropriado para Deus gostar de mim, mas eu não vivo de joelhos. Então eu vou falar mais baixo para ter um tom mais reverente, porque naquele momento eu preciso ser reverente para Deus me achar legal, mas eu não falo baixo nem com meu pai, nem com a minha mãe, nem com meu filho. Eu não vivo desse jeito. Mas quando eu quero usar Deus para me dar o que eu quero, aí eu tento usá-lo da maneira que eu quero, da forma que eu quero e não me relaciono com Deus. Logo, Paulo não está falando de quantidade de palavras, mas está falando de quantidade e qualidade de presença. Porque oração é estar na presença de Deus. E tem muita gente 23 horas por dia longe da relação com Deus, mas durante 5 minutos se relaciona com Ele. Você canta tchê, tchererê, tchê, tchê no teu carro. E tá tudo bem, eu gosto de sertanejo, não esse. Eu gosto de sertanejo antigo. Eu coloco o César Menotti e Fabiano no carro. É sério. Eu ouço a musiquinha.
Mas eu não gosto dessas não, é Preta? Eu não gosto das, não tem pecado. Principalmente os caipirão antigos é legal. Quem gosta de música caipira aí? É legal, confessa seu pecado, crente. Olha lá, a Tami fez até assim. Tá tudo bem, mas você se relaciona com a música? Não, é um momento. Da mesma forma que você se relaciona com essa música, você está se relacionando com Deus, Criador dos céus e da terra. É um instante de oração da tua vida. A pergunta não é como falar mais com Deus e conseguir orar sem cessar. A pergunta é como viver de forma que a minha alma nunca se desconecte dele. Como eu vivo de uma maneira onde eu e ele temos uma relação de tudo que eu olho é Jesus. Tudo que eu toco é Jesus. No beijo e no cheiro do teu filho é Jesus. No sabor da vida, no abraço da tua mulher, sabendo que quando você beija o teu marido, pode ser o último dia. Ao invés de você discutir com ele e saber, eu posso perdê-lo a qualquer momento. Ao invés de reclamar do prato de comida que tem, é um colchão duro que tem lá. Você se relaciona com aquele prato com o Criador do universo. Quando você entra no teu carro e não tem ar, mas você tem um carro. Você baixa o vidro. Mas essa bagaça nem ar-condicionado tem. É direção mecânica. Você não se relaciona com Deus. Porque você não vê Deus. Ah, mas meu cabelo é feio. Porque você não passou por uma quimioterapia. E não viu os seus cabelos caindo. Só que quando você passar pela dor da necessidade, você vai querer usar Deus. Quando a contagem regressiva da vida começar a fazer tic, 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 você vai ficar um pouquinho mais relacional. Porque o que vai te restar é Deus. Será Jesus? Quem está comigo, diga glória a Deus. A pergunta é como eu posso viver de uma maneira onde tudo o que eu vivo, a minha própria existência é contemplar Ele em tudo e em todos. É no sabor do peixe que você come, do ovo que você estrala, do abacate que você abre, da roupa que você abotoa, do calçado que você colocou no seu pé. É percebê-lo em tudo e a cada instante, milésimo e milésimo de segundo, e a cada centímetro notá-lo. Orar é uma relação profunda onde tudo é o Senhor. Só que nós reduzimos a oração numa miséria. Pedir. Pedir, 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 pedir. Eu peço. Você parece uma criança. Pai, eu quero isso. E se o pai não dá, você chora e você chuta a porta. Mãe, eu quero isso. E se a mãe não dá, você fica bravo. Você é um neném. Você não se relaciona, porque quando um filho se relaciona com o pai, e o filho ouve do pai, o papai não tem dinheiro. O papai vai sentir a dor do filho, o filho vai sentir a dor do pai, mas ambos são um só. E assim como eu e o pai somos um, eu e você seremos um. Ou seja, quando eu te falar não, é um não que não vai te deixar mal. É um não que vai falar, tudo bem, pai. Você se revolta com Deus quando Ele te diz não, porque você não se relaciona com Ele como pai. Você se relaciona com Ele como se Ele fosse um padeiro. Agora, quando um filho cresce, o pai fala, o pai está desempregado e não pode te dar. Ou o pai não vai te dar porque isso vai te fazer mal lá na frente. Você vai falar, pai, eu queria muito, mas te entendi. Nós reduzimos a oração numa lista de desejos. E olha, irmãos, nós reduzimos a oração num discurso bonito. Vamos fazer uma oração bonita? Senhor Deus eterno, Pai, soberano, poderoso Criador, formador dos céus e da terra, majestade magnífica e soberana. Quando acaba a oração, acaba eu. Não me resta nada. Isso gera 2 perigos. Repita comigo, 2 perigos. Cansar. Porque quem fala muito cansa. Quem pede muito e não recebe, cansa.
Então você pediu durante a sua vida 1.355.266 coisas, e dessas você conseguiu 3. E isso fez você cansar de orar. Achar que Deus não ouve a tua oração. Não, Deus sempre ouviu a tua oração. O que Deus não enxergava era o teu relacionamento com Ele. E hoje o Espírito Santo está estendendo a mão para você e falando: vem para perto de mim, porque eu quero caminhar com você, andar com você. Eu não quero você me pedindo quando você quer alguma coisa, mas eu quero você do ladinho, só. O segundo cansaço, pergunta, pastor, qual o segundo cansaço? Ilusão. Achar que oração é dom. Aquele irmão tem o dom da oração. Então só aquele irmão se relaciona com Deus. Toda vez que você achar que oração é dom, você vai achar que relacionamento com Deus é apenas você, não especial, e alguém especial que ora. Quando você imagina oração sendo um dom, isso vai te causar uma ilusão, achar que falar muito e falar bem é orar bonito. Mas tem muita gente orando bonito, mas que a vida é feia. Tem muito crente, muito pastor com a vida feia orando bonito. Tem muito profeta com a vida feia orando bonito. Tem muita igreja lotada glorificando com alguém orando bonito, mas que a vida é feia. E a vida é feia não é uma vida de pecado, é uma vida sem relacionamento. É uma vida sem comunhão. Falamos com Deus, mas continuamos governados por vozes dentro de nós internas que nunca se calam. Porque quando você dobra seu joelho, a sua mente te lança fora rapidamente para os seus problemas. Porque o teu boleto é mais poderoso que a conversa. Porque as suas dores é mais importante do que a sua conversa com Deus. E até a sua conversa com Deus ela é deturpada. Porque toda vez que você dobra os joelhos ou começa a orar, as primeiras coisas que vêm na sua mente são os seus problemas. E você corre exaltando Deus. Senhor Deus, você é poderoso, mas Jesus, mas eu preciso disso, preciso daquilo. Sim ou não? Evagrio, que é um medieval, diz o seguinte: o maior inimigo da oração não é o pecado visível, mas são os pensamentos desordenados. Na linguagem de hoje, a sua ansiedade é um problema para a tua oração. A culpa que nunca se cala, porque quando você ora, a culpa dos seus pecados são arremessadas na tua cara. E você, por se sentir um pecador, no pior dos sentidos, você não se relaciona. Porque nem perdoado você se sente. Sabe por que você não se sente perdoado? Porque você não se relaciona com Deus. Você não caminha com Ele. A comparação, eu comparo a minha vida com a vida daquele irmão que tem um carrão, tem uma esposa bonita, tem 12 filhos, não, 12 é muito, 5 filhos, não, muito também, 3 filhos, e que ele vai para não sei aonde, eu começo a comparar, então a oração dele é mais ouvida que a minha. Quando você compara, isso também é um problema na sua oração, porque na sua cabeça não há um desejo genuíno de se relacionar com o mestre, mas você se ajoelha ou ora em pé dizendo, porque ele e eu não, porque ela e eu não. Você nunca entendeu que oração é caminhar em direção a quem você está pedindo, não pelo que você está pedindo, mas por quem você ama. E isso é difícil. A sua oração muitas vezes é carregada de ressentimento. Ressentimento é ressentir. Eu sinto tudo de novo, igual. As mesmas dores, os mesmos problemas, os mesmos traumas. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Tudo foi perdoado na cruz e você está livre. Você não tem um centavo de dívida com Deus nesta manhã. Pago. Não se preocupe. Desejo de controle, não é o que falamos. E o problema não é que a gente fala pouco com Deus, é que pensamos demais sem Ele. Quando Deus me é útil, ok, eu vou pensar nele. Quando Deus não me é útil, eu vou arrumar um jeitinho para fazer do meu jeito, que eu acho que vai ser mais rápido. Quem está comigo, irmãos, diga amém. Mas por que então a gente ora? A gente ora... Tomás de Aquino vai dizer o seguinte:
Nós não oramos para mudar a vontade de Deus, mas para que possamos estar dispostos a receber aquilo que Ele vai me conceder. Nós não oramos para mudar Deus, mas nós oramos para mudar. Nós não oramos para mudar os caminhos de Deus, mas nós oramos para mudar os nossos caminhos. Nós não oramos para desejar o que eu desejo, mas nós deveríamos orar para aprender a desejar. Senhor, me faça desejar o que eu preciso desejar, porque nem desejar eu sei. Isso demonstra a ideia de oração como negociação espiritual, convencimento, pressão religiosa. Oração não é informação que você dá para Deus a todo momento. Oração é uma conformação com o próprio coração de Deus. É o momento que você e Deus começam a se relacionar divinamente e humanamente. Deus, eu não entendo essa dor que eu estou passando. Deus, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Deus, eu não entendo por que eu estou sofrendo tanto desse jeito. Deus, eu não entendo o tamanho. Deus, eu não entendo os porquês que eu preciso. Mas eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar perto de ti. Custe o que custar. Talvez, quando a tua oração for assim, você vai começar a ouvir os passos de Deus se aproximando de você. E se passares pelo fogo, Ele vai passar com você. E se a sombra da morte te cobrir, Ele vai passar com você. E você não temerá a seta que voe de dia, nem mortandade no meio-dia. Porque você vai estar junto do Mestre nas suas dores. Orar sem cessar. Oração não é um estado, não é um evento, não é um momento da liturgia. Paulo não manda você orar sem cessar. Então o que é oração? Orar é um estado da tua alma, é uma conexão entre você e Deus, que ela dura e perdura durante todo momento, mas mesmo que você por algum instante esqueça, logo você volta e fala: Senhor, eu estou aqui de volta. Senhor, eu estou nessa reunião, está difícil, eu estou nessa conversa difícil, eu estou passando por isso, por aquilo, está difícil, mas eu estou aqui. É uma vida orientada diante da presença divina. Tomás vai chamar disso no latim intentium cordis, que significa a intenção permanente do meu coração. Ou seja, a intenção permanente do teu coração deve ser Jesus. Se a intenção permanente do teu coração não é Jesus, mas é outra coisa, significa que você relaciona-se com outras coisas e não com o Criador. Essa vida passa e passa rápido. Essa semana morreu um rapaz super rico, um influencer gigantesco, entrou passando mal, tomou banho e morreu. O desejo dele era morrer longe da esposa, acabou. E você muitas vezes está levando o evangelho, a igreja, os irmãos, o que é mais perene, instável na sua vida, de qualquer forma, ansioso por uma vida que passa. Mas hoje Deus está te chamando, me pergunte, para quê? Para se relacionar com Ele, humanamente divino e divinamente humano, do jeito que você é, porque é assim que Ele te ama. Vocês estão muito quietos. Está tudo bem? Amém? Quando a vida está orientada a Deus, tudo se torna oração. Eu já contei isso 40 vezes. No fundo do poço, eu estava de frente do encontro do Rio Negro e dos Solimões. Quem lembra dessa história? Uma angústia, cabelo pintado. E a minha vontade era de me jogar no rio. Ou debaixo de um carro. Silêncio. E eu não podia falar sobre o que eu mais amava de Jesus, porque não ia ter ninguém para me ouvir. Porque para mim, não tem nada mais rico do que falar de Jesus. Para mim não importa. Outra coisa. Eu falei: Jesus, se eu não posso falar de ti, para que viver? De repente um casal conversando atrás de mim. Vocês lembram dessa história?
E o casal conversando sobre quem? Sobre Deus, porque eu fui buscar a palavra. Aí eu pensei dentro de mim, não é assim. E aquilo começou a me irritar. E não está dando certo. Eu fui buscar, e aí que agora, e a confirmação? Eu virei e falei, moça, não é assim. E lá no Amapá, aleluia, eu tive uma oportunidade de falar de Jesus. Porque mesmo lá, no melhor hotel da cidade, numa empresa gigantesca, ganhando bem, para mim nada mais importava. E para você, qualquer discussão na igreja te lança fora. Mas hoje, graças a Deus, tem mais igreja do que bar. Então você vai poder escolher durante a sua vida 800 igrejas. Porque você não quer conviver e se relacionar com os difíceis. Com o povo que Deus te chamou para caminhar. Vai, viajante da vida não relacional. Ah, irmãos, você sabe como foi a oração de João? Em silêncio ele reinclinou a cabeça no ombro de Jesus e ficou quieto. Maria se assentou aos pés dele e ficou quieta. Porque tem dia, né, irmão André, que a gente nem tem palavras para orar. Você fala, e agora? E é nesse dia que você escreveu a mais bela oração da tua vida. E haverá resposta. Às vezes é no silêncio da nossa alma que a gente está fazendo as mais belas orações da nossa vida. Passando na radioterapia, né, irmão Álvaro? Está todo mundo feliz lá e eu estou aqui numa radioterapia falando com Deus. Se relacionando com Ele. E ali foi a sua mais linda oração. Jesus orava longamente em silêncio, quieto. O povo não quer essa oração aqui, ó. Eu quero convidar a igreja para agora você começar a orar. Ore. Ajuda o pregador, Senhor. Tira o egoísmo do meu coração, que eu quero sentir a tua presença. Eu quero um sinal. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero que tu me aponte no meio da multidão. Eu quero que tu fale o meu nome. Para. Comece a falar, Senhor, eu quero estar perto de ti. Eu quero te amar. Eu quero caminhar contigo. Silêncio não é ausência de fé, silêncio é maturidade espiritual. Oração, irmãos, o orar sem cessar não significa repetir frases religiosas, não significa viver ajoelhado, não significa fugir do mundo, significa não viver dividido por dentro, tendo dois senhores. Quem vive fragmentado fala muito com Deus. Quem vive muito confuso fala muito com Deus. Ora toda hora de joelho. Mas quem caminha com Deus não precisa falar muito não. Porque ele caminha com Deus o tempo todo. É no ônibus falando com Deus. É no trem falando com Deus. E a oração vai. E você está orando sem cessar. Porque a tua vida é uma oração. É uma carta escrita de relacionamento e amor. E você não viu a bala que passou perto de você, ou o carro que bateu na sua frente, ou a morte que te assombrou e não te tocou. E sobretudo, você não entendeu que o Evangelho te salvou, porque nem aqui era para você estar. Que um dia na tua vida, um homem bateu na sua porta chamado Jesus e te explicou, a salvação é pela graça, e essa foi a maior novidade da tua vida. E Deus te faz uma pergunta: que mais você quer? Ele te responde: eu posso te dar tudo que você quer. Deus pode. Mas o dia que você gritar dentro de você, a tua graça me basta, a relação ela vai estar tão potente, mas tão forte, que nem a morte, nem o presente, nem o porvir. E aí vai que vocês conhecem o texto. Oração, irmãos, ela é Jesus. Porque Jesus ele se manteve voltado ao Pai o tempo todo. Porque o desejo de Jesus era perfeitamente ordenado com o Pai. Jesus esteve submisso à vontade do Pai o tempo todo. E na cruz, repete para mim, na cruz. Repete com fé. Na cruz. Quando tudo parecia silêncio,
Jesus orava. Meus irmãos. Jesus, ele teve medo. Jesus teve medo. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse o seguinte: Pai, repete para mim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você morreu para o mundo? Você morreu para o pecado? Então ore comigo, Pai. Pai. Ele é teu pai? Pai. Com toda a dor do seu coração? Ou com toda a alegria do teu coração? Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali, meus irmãos, ele vence o maior medo que um homem pode ter. O medo de Deus abandoná-lo. Se porventura você algum dia achou que Deus te abandonou, é porque você nunca orou com essa convicção: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Para nós, irmãos, para que nós aprendêssemos a habitar Deus, porque você habita Deus, mesmo quando a tua vida está em silêncio. Agora pergunte, pastor Bruno, e o Pai Nosso? E o Pai Nosso? Como é que fica? Quando Jesus disse, quando orarem, repitam essas palavras, foi isso que ele disse? Vai doer sim ou não? É café? Eu não vou cair de novo, não. Quando Jesus disse, quando orarem, repitam essas palavras, foi isso que ele disse? Sim ou não? E por que nós ensinamos o nosso filho, Pai Nosso que estás no céu? É bonitinho, tem que fazer mesmo. Mas o porquê que muitos adultos e muitas igrejas continuam ensinando a gente a rezar? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A gente ora o Pai Nosso sem entender o Pai Nosso. Mas quando Jesus disse, quando orarem, repitam essas palavras, não. Ele disse, portanto, vós orareis assim. Isso indica uma forma, uma direção, um ordenamento, um alinhamento, não uma repetição de palavras. Então, quando você não tem o que orar, não ore o Pai Nosso, fique em silêncio, você vai estar ordenado. Assim indica uma forma. O Pai Nosso educa a sua mente, porque a oração transforma quem ora primeiro. Para depois mover a vontade de Deus? Talvez, porque Ele pode tudo. Pai Nosso educa a mente, começa com Deus e não com as suas necessidades. Primeiro te apontando, Pai Nosso. E talvez nem pai você teve. E se teve um pai, ele não foi presente, você não sabe como essa relação é. Talvez teu pai foi um abusador. Talvez seu pai foi um homem agressor. Talvez teu pai decepcionou você muitas vezes. Talvez teu pai te frustrou muitas vezes. E você não sabe nem o que é isso. Mas ele falou assim, quando orares, diga assim, Pai. Você vai entender o que é ter um pai. E não é um pai que é seu, é um pai que é nosso. Ele está ordenando a tua mente para entender que Deus não é um ser que você precisa pôr a tua testa no chão, a tua língua no chão, teu peito no chão. Não precisa se enrolar, se vestir de um jeito, orar, dormir com a camisa de manga longa ou com uma saia para orar. Ele estava falando com teu pai. Então eu posso ir de qualquer jeito. Você vai de qualquer jeito diante do teu pai. Se você vai diante do teu pai de qualquer maneira, é porque você não entendeu o que é ter pai. Você está entendendo que o problema não é Deus, é você? Amém ou não? Mas eu tenho medo do meu pai ver o que eu estou errando. Você não entendeu o que é ser pai. Vocês estão muito quietos. Primeiro, o Pai Nosso organiza um desejo. Eu quero te conhecer como meu pai. E a ordem é clara. Santificado seja o teu nome, ou seja, Pai, você é santo. Então eu vou magnificar, eu vou elevar a santidade do meu Pai. Ele está ordenando os meus sentidos e a minha mente. É uma troca, eu estou entendendo quem você é. Pai Nosso, você é meu Pai, você está no céu. Tu és santo, eu não sou santo. Mudou tudo.
Se você é santo e eu não sou santo, mas eu te chamei de pai, eu estou com vergonha. E se eu estou com vergonha, eu não vou começar minha lista de pedido. Eu vou falar assim: perdoa os meus pecados. Tem algum glória a Deus aqui, né? Quem está aqui para glorificar o Senhor nessa manhã? Quem está entendendo essa mensagem? Se eu entendi que Ele é Pai, que está perto, que se relaciona, eu entendo que eu não sou santo como Ele, eu vou começar, eu preciso só do pão, mais do que isso nem dá. Me perdoa pelos pecados, assim como eu vou perdoar do meu irmão. Porque se o Pai é nosso, o irmão é meu. E se o irmão é meu, eu também perdoo. Peraí, se o Pai é nosso, o irmão é meu. E se o irmão é meu, eu tenho que perdoar. E calma aí, tá tudo... Não estou entendendo. Aleluia. E você reza o Pai Nosso a sua vida inteira, sem entender que o Pai é nosso e o irmão é seu. O irmão é seu, o problema é seu. Ele é teu irmão, ele é tua irmã. Abraça, beija, cuida, manda zap. Orkut não tem, como fala? Direct, não sei. Manda um trem e conversa. É teu irmão, é tua irmã. Mas eu tenho preguiça. É tua irmã. É teu irmão. Mas falou mal de mim, bateu na mesa, virou as costas. É teu irmão. Porque se o Pai é nosso, está tudo explicado. A igreja não é minha, o irmão também é meu. Teu reino. Venha a nós. Venha a nós. Espera aí, não é para você rezar. É para você entender que o reino de Deus tem súdito. E que se vem a nós o teu reino, eu sou um súdito desse reino. Ou seja, eu sou embaixador aqui. Venha a nós o teu reino, significa que eu sou embaixador do reino. E se eu sou embaixador do reino, eu vou pegar essa cocaína e vou jogar fora. Eu vou pegar esse cigarro de maconha e vou pisar nele. Eu vou apagar esse site pornográfico. Se eu sou embaixador do reino, tudo muda a partir de mim. Amém, amados? Se eu sou embaixador do reino, tudo muda. Tudo muda. Eu não sou qualquer um, eu sou o embaixador. Irmão, quando você ora, venha a nós o teu reino, repira. Você está doido. Você está entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado, você está doido. Pode falar, você está doido. Fica com vergonha não, você está doido. Venha a nós o teu reino, seja na sua vontade, sua vontade, seja feita a tua, não, peraí. Se é feita a tua vontade, e está acontecendo isso na minha vida, eu preciso me submeter à sua vontade e permanecer fiel, porque eu sou um súdito. A sua oração de 5 minutos, irmão. Você vai começar a ler para mim? Eu estou desempregado no ônibus, se essa é a tua vontade, eu estou desempregado, atrás do emprego, o meu sapato furou, mas eu sou embaixador, o Pai é nosso, o irmão também é meu. Você está entendendo como é que a oração muda? Aí depois desse tripé, não sei, dessas bases, desses pilares, você vai falar: Senhor, agora que eu entendi tudo, eu estou alinhado, há uma simbiose entre eu e Jesus, mas não dispensa, eu preciso do pão diário, não é o pão de amanhã, não é a poupança, não é o financiamento do teu carro, da tua casa, não é o dinheiro no banco, não é a empresa, é o pão diário, é o pão de hoje. E hoje não vai faltar o pão, não vai faltar o arroz, não vai faltar o dinheiro para você pagar seu boleto. Hoje não vai faltar. Hoje você almoça, hoje você janta. Amanhã você vai tomar café, alguns vão fazer jejum, né? Então tem aí o jejum do irmão Jonathan. Alguns vão fazer jejum, mas quem quiser fazer, vai ter... Vocês estão comigo aqui? Quem pode glorificar o Senhor? Não vai faltar o café, não vai faltar o almoço e não vai faltar a janta. Porque a palavra de Deus nos diz que quando o Pai é nosso, vem em nós o teu reino, eu entendo a vontade, o pão não falta. Mas também não falta o perdão. E tem outra coisa, me livra da... Mas você busca a tentação com a tua mão toda hora. Agostinho diz que Jesus ensina a desejar Deus antes, depois das coisas. Eu preciso desejar o Pai, o reino e a vontade antes das coisas. Quem aqui quer ser batizado com o Espírito Santo? Quem quer ter os dons de Deus aqui? Quem quer desejar Deus antes de todas as coisas? Quem quer ter sonhos maravilhosos? Quem quer evangelizar de forma maravilhosa?
Irmão, se você desejar Deus antes das coisas, você vai começar a se relacionar com Ele. Talvez você pense, eu fico em silêncio demais, eu não sei dizer nada, eu não sei orar. E talvez ali você tenha orado de forma mais profunda. E para encerrar essa mensagem aqui, escute bem uma coisa. O que você mais deseja, é a tua oração. Se você mais deseja dinheiro, essa é a tua oração. Se você mais deseja uma casa, esta é a sua oração. Mas como orar é relacionamento e é um ordenamento de coisas, é uma reorganização da sua vida, é um quebra-cabeça sendo montado a partir de hoje. Repete comigo, a partir deste culto, eu vou orar falando: Pai nosso, que estás no céu, Tu és santo, santo. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. A Ele. A Ele a glória para sempre. Amém. E a nossa oração vai ser a nossa vida relacional a partir desse culto. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus com um grupo de louvor, meus irmãos. E vamos cantar forte, hein? Porque o canto também é uma oração. Glória a Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão
a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh. E se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh. Queridos irmãos, o grupo de louvor vai continuar aqui. A gente nunca fez isso. Talvez você fez, pode continuar tocando. Talvez você viu muita Assembleia de Deus fazer isso na sua vida, que é o momento que todo mundo ora junto e você achava isso uma bagunça. Eu quero convidar você para fechar teus olhos. Pode fechar teus olhos. E se você não tiver o que falar, glorifique a Deus. Enquanto o grupo de louvor vai cantar, todos nós vamos orar. E você vai colocar nas mãos de Deus, do jeito que você está, em pé onde você está, com os olhos fechados. Você vai um dia, você vai dizer, meu Deus, como é que esse povo ora tudo junto? O grupo de louvor vai tocar e você vai orar. De justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra Quem puder cantar junto, vamos cantar junto. Diante da Vamos cantar junto, irmãos. de Jesus. Força, que ruja o leão. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 Glória a Jesus. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo